sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática e o tema de hoje, resolução de equações de segundo grau incompletas, nono ano. Vamos lá, você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno, folha para realizar suas anotações. Vou dar um tempinho para vocês. E aí, já deu tempo de pegar seu material? Vamos lembrar o que a gente fez nas aulas anteriores. Percebemos que há situações problema nas quais as resoluções equivalem a resolver uma equação. Aprendemos que para solucionar uma equação é necessário operarmos e aplicarmos propriedades, de modo que a relação de igualdade seja preservada, com o objetivo de determinar as raízes da equação. Praticamos a representação da linguagem coloquial para a linguagem matemática. Observamos a necessidade de se verificar se as raízes obtidas são válidas dentro do contexto apresentado. Vamos lá! Qual é o perímetro desse quadrado? Eu deixei de tarefa de casa para vocês. E aí, vocês conseguiram resolver? Então, vamos lembrar que o perímetro é o contorno externo da imagem apresentada para vocês. O que nós temos? Que o lado do quadrado mede 4x. Então, nós temos 4 medidas de 4x. Então, eu tenho 16x. Então, o que a gente sabe no exercício da aula anterior? Sabemos que o x corresponde a 9/4. Então, a gente vai substituir esse 9/4 no lugar de x. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar 16 por 4. 16 dividido por 4, 4. Então, 4 vezes 9, 36. Então, o que significa esse 36? Ele é o perímetro do nosso quadrado. Anotem lá a data de hoje, resolução de equações do segundo grau incompletas. Vou dar um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje: resolver equações de segundo grau incompletas com o coeficiente b igual a 0 ou c igual a 0, observar características das raízes obtidas em equações com coeficientes b igual a 0 ou c igual a 0 e resolver problemas envolvendo equações do segundo grau incompletas. Retomando a proposta 3, nós tínhamos lá o quadrado e o triângulo apresentado. Nós expressamos a área em forma de expressão. Nós tínhamos a informação que as áreas eram iguais, então nós igualamos as expressões, obtendo uma equação de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque o maior expoente da incógnita é 2. Deixamos ela na forma reduzida, e da forma reduzida nós colocamos a incógnita no fator comum, fatoramos a equação e obtivemos as raízes. A primeira raiz valendo 0 e a segunda raiz valendo 9/4. Na aula anterior, nós calculamos a altura do triângulo, que correspondia a 9 centímetros. Como que a gente calculou isso? Nós substituímos o valor de x igual a 9/4. Por que nós não substituímos 0? Porque 0 não é válido nesse exercício. E por que não? Porque eu teria um segmento valendo 0. A partir do momento que não existe um segmento valendo 0. Medida de um segmento valendo 0. Aí nós hoje calculamos o perímetro do quadrado, fazendo a mesma coisa, substituindo o valor de x igual a 9/4, simplificamos, multiplicamos e obtivemos 36 centímetros de perímetro. Para agora,
Eu tenho a proposta letra C, item C. Determine a área do quadrado e do triângulo. Então, eu posso partir da expressão que representa a área do quadrado ou da expressão que representa o triângulo. Se fosse eu preferia iniciar com a do quadrado. Por elas serem iguais, eu pegaria a mais simples. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. E aí, conseguiram traçar suas estratégias de resolução? Então, vamos lembrar o seguinte, que o x corresponde a 9/4, né? Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Sabendo que a área do quadrado é representada por 16x ao quadrado, a gente vai substituir o x por 9/4. A hora que a gente substitui, é 9/4 ao quadrado. Então, nós vamos resolver essa potência. 9 que multiplica 9, 9 vezes 9, e 4 que multiplica 4. Nós obtemos 81/16. Nós podemos simplificar. E por que eu posso simplificar? Porque eu posso escrever de outra forma. Eu posso escrever 16 dividido por 16, que multiplica por 81. E quanto que é 16 dividido por 16? 1 inteiro. E 1 inteiro vezes 81 centímetros quadrados. Não esqueçam que a unidade medida de área é centímetros ao quadrado. E por que eu não vou calcular com a expressão que representa do triângulo? Lembra lá no início que foi falado que as áreas eram iguais? E foi por causa desse motivo que a gente pôde obter uma relação de igualdade, que é a equação do segundo grau? Então não há necessidade de calcular a área do triângulo, que é a mesma, 81 centímetros quadrados. Vamos lá para a proposta seguinte. Só concluindo, a área dessas figuras é 81 centímetros quadrados. Proposta seguinte, proposta 4. Considere o triplo de um número ao quadrado igual a 0. Qual é esse número? Eu desconheço esse número, então eu vou chamar ele de x. E o quadrado desse número é x vezes x. Então, x vezes x, o expoente 1, expoente 1. Soma expoente 1 com 1, 2. Expoente 2, x ao quadrado. E o triplo do x ao quadrado foi dada essa informação no enunciado. Então, o triplo de x ao quadrado é 3 vezes x ao quadrado. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou passando da linguagem coloquial para a linguagem matemática. Eu estou fazendo a representação matemática. Daqui nós temos já uma equação. Como? 3x ao quadrado igual a quanto? Vamos voltar ao enunciado. Considere o triplo de um número ao quadrado igual a 0. Então, você não pode pegar uma expressão e já igualando a 0. Esse erro é muito comum. Então, cuidado, só iguale a 0 se foi dito que é 0. Então, nesse caso, foi dito. Então, a equação que representa a situação
apresentada na proposta 4 é 3x² igual a zero. Então tá, o que nós temos? Nós temos 3x² igual a zero. Então o segundo passo, depois de passar para a linguagem de matemática, é resolver essa equação. Lembre-se, essa equação ela é do formato ax² igual a zero. O que significa isso? Que ela é uma equação do segundo grau incompleta, onde o meu b, meu coeficiente b, meu coeficiente c valem zero. O único que não vale zero é a, mas isso também é uma condição de existência da equação do segundo grau, né? O único o único coeficiente que não pode ser zero é o coeficiente a. Então, o que nós temos? Nós tínhamos 3x² igual a zero. Poxa, e cadê o 3, professor? Eu já passei com a operação inversa dividido. Daqui, eu vou resolver de duas formas diferentes, tá? 0 dividido por 3 é 0. Aí, eu tenho que tirar as raízes. Na primeira linha superior, eu tirei a raiz de 0. Raiz de 0 é 0. Mas por quê? Porque 0 vezes 0 é 0. Porém, perceba o seguinte, eu coloquei na frente do radical o sinal positivo e negativo. E não existe 0 positivo, 0 negativo. O 0, ele separa os positivos dos negativos. Então, eu tenho as duas raízes na linha superior valendo 0. Eu chamei as raízes, nesse caso, de x' e x2', que são esses símbolos que eu utilizei. Na linha de baixo, eu já resolvi essa equação de x² igual a zero de uma forma diferente. O que significa x²? Significa x que multiplica x. Então, eu posso usar o produto igual a zero. Quando eu tenho um produto igual a zero, significa que pelo menos um dos fatores é zero. Então, eu estou assumindo que o primeiro fator x vale zero. Então, meu x' é zero. Também assumi que pode ser que seja o meu segundo fator x igual a zero. Então, eu igualei o segundo fator x a zero. O que eu obtive, x2' igual a zero. Então, o que a gente observa aqui? Que as raízes sobre as raízes da equação, que elas são raízes iguais a zero. Então, o que eu posso considerar? Que equações incompletas, onde eu tenho meu coeficiente b e meu coeficiente c é igual a zero, eu sempre vou ter duas raízes iguais a zero. Pense rápido. Indique a solução da equação. 64x² negativo igual a zero. Vou dar um tempinho para vocês. E aí? Olha a pegadinha que eu fiz. Vocês estão vendo o coeficiente B? O coeficiente B é aquele que acompanha x. Porra, não tem x, então não tem coeficiente B. Então significa o quê? Que o B vale zero, porque 0 vezes x é zero. Coeficiente C é o termo independente de x, neste caso, né? A minha incógnita nesse caso é x. Ela não aparece ali, não tem ninguém independente. Então, nós temos só o coeficiente A. Então, o que significa? Que nós temos uma equação do segundo grau incompleta, onde o meu B e meu C vale zero. O que a gente acabou de verificar? Quando nós tivermos esse tipo de formato de equação do segundo grau, nós vamos ter raízes iguais a zero. Vamos para a próxima proposta. Proposta 5. O retângulo e o trapézio representados a seguir têm áreas iguais. Qual é a medida da área de cada uma dessas figuras? Observem que forneci para vocês, tá?
as medidas do retângulo e do trapézio ou em forma de numeral ou em forma de expressões. Então a minha base corresponde a 3,5 de x e a altura x, isso no retângulo. E o meu trapézio, a minha base menor corresponde a x mais 1, a base maior 4 e a minha altura 2x. Eu vou dar um tempinho para vocês. Então tá, o que tá pedindo nesse exercício? Tá pedindo a área de cada uma dessas figuras. Então, vamos transformar isso, a medida da área, a representação da área na linguagem matemática. O que nós temos que lembrar? Que a área de um retângulo pode ser representada por base vezes altura. Nem sempre vai ser esses termos em si que vão ser utilizados. Eu posso utilizar comprimento e largura, tá? Então, a minha base nesse caso é 3,5 de x e minha altura corresponde a x. O que eu vou fazer? Como que eu vou operar? Eu vou operar multiplicando x por x. A multiplicação de x por x eu somo os expoentes, que eu obtenho x ao quadrado. E o meu 3,5 se mantém. Então, quanto que eu tenho de x ao quadrado? 3,5 de x ao quadrado. Mas o que significa isso? Que é uma expressão algébrica que representa a área da figura retangular. Na segunda imagem, nós temos um trapézio retângulo. Então, daqui, o que a gente pode observar? Que o trapézio retângulo é a metade de um retângulo. Estão vendo ali que eu preenchi da mesma forma? Então, eu consegui um retângulo. Então, qual que vai ser a minha forma de calcular a área desse trapézio? Nada mais é do que eu pegar a área do retângulo, tá? A área desse retângulo e dividir por 2. Então, tá.
Essa medida x mais 1 acrescenta a minha base. Então, minha base vai corresponder a 4 mais x mais 1. E a minha altura, 2x. Vou multiplicar a minha altura pela minha base, só que minha base não está de forma reduzida. Percebam que eu tenho elementos de mesma natureza, 4 e 1. Reduzindo a um termo comum, nós temos 5. X mais 5 está representando a minha base deste retângulo, que multiplico por x. Mas por que x? Porque eu simplifiquei 2x dividido por 2, eu tenho x. Metade de 2, 1x. Fazendo a operação a distributiva, a propriedade distributiva, nós temos que x que multiplica x, eu obtenho x ao quadrado. E x que multiplica 5 positivo, eu tenho 5x positivo. Daqui a gente obtém uma expressão algébrica. O que essa expressão algébrica representa? Ela representa a área do trapézio retângulo. E daqui a gente obtém uma relação. Não foi dito que as áreas eram iguais? Então eu peguei a área retangular e igualei a área do trapézio. Então nós obtivemos 3,5 de x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 5x. Deixando na forma reduzida, né? O x ao quadrado eu vou passar para o primeiro membro com a operação inversa. O 5x eu vou passar para o primeiro membro com a operação inversa. Reduzindo os termos semelhantes, eu vou reduzir x ao quadrado e x ao quadrado. Mas como eu vou operar isso e facilitar os meus cálculos? Eu tenho que lembrar que um x ao quadrado negativo eu posso representar por forma decimal, inteiro. Então eu coloco o algarismo 1, a vírgula e o zero. E consigo facilitar as minhas operações. Então percebo, eu tenho 3 inteiros e meio. E retira um inteiro. Com quanto eu fico de diferença? Eu fico com 2 inteiros e mais a metade, 2,5 de x ao quadrado. Percebam que não tem termos semelhantes a x. Então, o que eu vou fazer com 5x negativo? Vou repetir. Então, a gente obteve a forma reduzida da equação de segundo grau. Lembre-se, esse formato é uma equação de segundo grau incompleta, onde o meu c é igual a zero. O que é o coeficiente c? O termo independente. Percebam que eu tenho o meu a, que acompanha x ao quadrado, que corresponde a 2,5. Eu tenho o meu coeficiente b, que acompanha o x, que corresponde a 5 negativo. E o termo independente, que é o c é igual a zero. Mas a gente ainda não resolveu ela. A gente só deixou ela na forma reduzida. O que eu vou escolher para resolver ela? Não existe só uma maneira de resolução. Existe mais de uma, tá? Sempre tenham em mente isso. Mas vocês têm que usar processos válidos, tá? A fatoração. Que eu vou colocar em evidência o fator comum. Quem é o fator comum nessa equação? É o termo x. Então, x vai ser o meu fator que multiplica 2,5 de x menos 5, igual a zero. Fazendo a fatoração, nós obtivemos um produto resultante igual a zero. Eu tenho meu primeiro fator que multiplica meu segundo fator e o produto resultante é zero. Então eu posso usar a propriedade do produto nulo. O que me diz essa propriedade? Que o primeiro fator pode ser zero ou o segundo fator pode ser zero. O primeiro fator, ele está isolado, só está ele, x. Então eu já considero que uma das raízes vale zero. Então, olha lá, observe, já está aparecendo a característica dessa equação do segundo grau incompleta. Agora eu vou igualar o segundo fator a zero. Mas quem é o segundo fator? É o 2,5 de x ou o 5 negativo? É o todo que está dentro do parênteses. É o que está do lado direito do sinal da multiplicação. Então, esse é o segundo fator. Então, eu tenho que igualar tudo aquilo a zero. Então, quem está do lado direito do sinal de multiplicação? É 2,5 de x menos 5. Então, o que significa? Ele é um fator e estou igualando a zero. Quando
eu igualo a zero, eu tenho uma equação de primeiro grau. E como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Isolando a incógnita, usando a operação inversa. Então, o 5 que é negativo passa para o segundo membro positivo. O 2,5 que está multiplicando passa para o segundo membro dividindo. Mas espera aí, professora, aí eu vou ter 5 dividido por 2,5? Já desisti, já abandonei, nem vou fazer mais. Calma, espera aí. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar uma outra forma de representar. 5 inteiros. 5 inteiros, o inteiro não é antes da vírgula? Então eu coloco vírgula, 5, vírgula. E completo a posição dos décimos com zero. Por que com uma posição? Porque 2,5 tem quantas posições depois da vírgula? Tem uma posição, então eu vou completar com um algarismo zero. A partir desse momento eu tenho 5 inteiros e tenho 2 inteiros e meio. Aí eu posso pensar no valor posicional. Aí não pensar mais como inteiro, mas como décimos. 5 inteiros corresponde a 50 décimos e 2 inteiros e meio corresponde a 25 décimos. Fazendo essa operação, agora a divisão, professora, também não abandonei, não sei fazer, não adianta, não manda eu armar, não mando mesmo. Pode deixar, não manda mesmo. Então vamos pensar o seguinte, quantas vezes, olha o denominador, 25, quantas vezes o 25 cabe no 50? Ah, essa eu sei responder. Então tá, você acabou de resolver uma divisão sem precisar armar nada, usando somente seu lado intuitivo. Então nós temos quanto? 2 unidades. Então nós temos a primeira raiz valendo 0 e a segunda raiz valendo 2. Daí nós temos uma característica. As equações da forma reduzida, onde elas são incompletas, onde o meu C é igual a zero, quem é o C? O meu coeficiente C da equação é igual a zero, nós temos uma característica, que uma das raízes, pelo menos uma, vai ser zero. Que nós tínhamos lá, retomando a proposta 5, que a gente queria a medida da área de cada uma dessas figuras. Mas a gente pode usar no retângulo o zero. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se eu uso a raiz zero, eu estou dizendo que essa medida do retângulo é zero. Então, eu vou ter o retângulo? Não. Então, medida de segmento, não posso usar o zero. Então, neste caso, eu vou usar a raiz igual a 2. Substituindo. Então, a altura do meu retângulo corresponde a x. Então, a medida da minha altura corresponde a 2. A minha base, ela estava representada pela expressão 3,5 de x. 3 inteiros e mais metade. Quanto que é 3 inteiros de 2? É 6. E quanto que é o dobro de meio? O dobro de meio é 1. 6 mais 1, 7. Viu como não é complicado operar com números decimais? Aí eu tenho a área, mas como a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. E eu já tenho esses valores. Eu tenho que a minha base corresponde a 7 e tenho que a minha altura corresponde a 2. E o dobro de 7 eu tenho 14. Então, a área do meu retângulo é 14. O que foi dito no início? Que as áreas eram iguais. Então, do meu trapézio, quanto vai ser a medida? 14 também. Mas perceba o seguinte, que a minha proposta agora, para vocês nesse momento, é substituir também na equação do trapézio e verificar se realmente a medida da área é igual a 14. Então, vamos calcular agora a área do meu trapézio e verificar se realmente é igual a 14, corresponde a 14. O que nós temos no nosso trapézio? Nós temos a altura que corresponde ao dobro de x, então o dobro de 2 é 4. Nós temos a base que corresponde a 4 e nós temos a base menor, né? Que ela corresponde a 3, porque 2 mais 1 corresponde a 3. Mas usando aquela ideia de que o trapézio retângulo é a metade de um retângulo. Então, eu vou imaginar o outro semelhante a esse, fazendo a rotação, e na minha base eu vou ter 4 mais 3, que vai ser a minha base, que multiplica o 4, que é a altura, e a metade disso. Então, lá, ó, 4 mais 3, que dá 7. 7 que multiplica o 4 da altura sobre 2.
Daqui eu posso fazer uma simplificação. 4/2. O que significa 4/2? É a metade de 4. E quanto corresponde a metade de 4? 2. E o dobro de 7, então é 14. Realmente, as medidas são iguais. Observe o seguinte, que eu não usei unidade de medida. Então, você não tem que colocar aí centímetro ao quadrado, tem que colocar metro ao quadrado? Não, porque no enunciado não foi dado a unidade de medida. Se fosse dada a unidade de medida em metros, eu colocaria metros ao quadrado. Se fosse centímetros, centímetros ao quadrado. E assim por diante. Então, a área corresponde somente a 14. Proposta 6. Qual deve ser a expressão que representa o valor diferente de zero assumido por x, para que a equação de segundo grau incompleta, na forma ax² mais bx, seja nula, com a diferente de zero? Vou dar um tempinho para vocês.
E aí, deu tempo para as considerações? Então lá, o que nós temos? Que a x² mais bx tem que ser nula. Então igualamos essa expressão a zero. A partir do momento que há essa igualdade, nós temos uma equação de segundo grau. Percebam o seguinte, que nós temos fatores comuns. Nós temos o x. Então, o que eu vou fazer com o x? Eu vou colocar em evidência. Colocando em evidência, utilizando fatoração, eu tenho meu primeiro fator x e meu segundo fator ax mais b. Então, agora eu tenho o produto igual a zero. Então, eu vou usar a propriedade do produto igual a zero. Eu vou igualar o primeiro fator a zero. Então, nós já obtemos aí a primeira raiz. Percebam que eu não usei o símbolo x', eu usei x1. Primeira raiz vale zero, que é uma das características dessa equação, onde o meu coeficiente c é igual a zero. Igualando o segundo fator a zero. Então, nós temos ax mais b igual a zero. Passando mais b para o segundo membro da igualdade, nós temos menos b. Passando a que está multiplicando a incógnita para o segundo membro, passando dividindo, eu tenho b sobre a negativo. O que significa isso? Que a segunda raiz é do formato b sobre a negativo. Porém, eu tenho uma proposta para vocês. Pense rápido. O que significa na proposta 6 a expressão x igual a b sobre a negativo, obtida nas equações da forma reduzida ax² mais bx igual a zero, em relação à raiz diferente zero. Vou dar um tempinho para vocês.
resolver essa indagação que eu coloquei para vocês, eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe o exemplo que a gente trabalhou na aula de hoje, 2,5 de x ao quadrado menos 5x igual a 0. Que nós temos quando nós temos uma equação do segundo grau onde o coeficiente c é igual a 0? Qual é uma das características? Que uma das raízes é 0. E a segunda raiz? A gente usou fatoração, igualou a 0, resolveu. Mas a gente acabou de resolver na atividade anterior que a segunda raiz, que não vale 0, corresponde à mesma coisa que o meu coeficiente b dividido pelo meu coeficiente a negativo. Então vamos aplicar isso? Então quem é meu coeficiente b? Não é 5? Negativo? Então, no lugar do b, eu vou colocar 5 negativo. E quem é meu coeficiente a? É 2,5. Então no lugar do a, da letra A, eu vou colocar 2,5. Perceba o seguinte, que tem o negativo da expressão. Então, tem o negativo do 5 e o negativo da expressão. Aí eu vou fazer aquele mesmo procedimento, eu vou transformar 5 inteiros em 50 décimos. Aí eu posso dividir 50 décimos por 25 décimos, que eu obtenho, quantas vezes 25 cabe em 50? 2 inteiros. Só que é 2 negativo, mas eu tenho o sinal fora, que é o sinal da expressão. Fazendo a regra de sinal, o oposto do negativo é positivo. Então eu tenho 2 positivo. Agora, será que isso se mantém, professora? Realmente, a gente não precisa fazer fatoração, todo aquele procedimento, é só pegar o coeficiente a, b, dividir por a e fazer o oposto do sinal? Então vamos verificar. Na próxima, eu trouxe o segundo exemplo da aula de hoje, 20x ao quadrado menos 45x igual a 0. Então, uma das características é uma das raízes iguais a 0, já está ali. E a outra? A outra, eu vou usar essa expressão, b, coeficiente b sobre coeficiente a, negativo. Então, vamos lá, identificando quem é meu b. Meu b é quem acompanha x, então ele é 45 negativo. Quem é meu a? É o 20 positivo. Vou simplificar, eu tenho uma fração, eu posso simplificar. Os dois são múltiplos de 5, então eu obtenho 9 quartos negativos. Fazendo a regra de sinal, né, eu obtenho 9 quartos positivos, tá? Que foi um dos valores que a gente iniciou a aula, tá? Eu posso representar 9 quartos, que é um número fracionário, na forma decimal. Então, vamos dividir 9 por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 9? Ah, cabe 2. Então, 2 inteiros. E agora sobrou 1 para dividir em 4. Pensa R$1 dividido em 4 pessoas. Vai dar quanto? 25 centavos. Então, eu tenho 2 inteiros e 25 centésimos. Positivo. Então, realmente, a expressão facilita os cálculos na hora de obter as raízes quando nós temos equações do segundo grau, onde o coeficiente c vale 0. Vimos hoje diferentes modos de resoluções de equações do segundo grau incompletas com um coeficiente b igual a 0 ou c igual a 0, características das raízes obtidas em equações com coeficientes b igual a 0 ou c igual a 0 e resolução de problemas envolvendo equações de segundo grau incompletas. Até a próxima aula. Se cuida!